A África está localizada em uma enorme colina, onde descobertas incríveis, surpreendentes e inacreditáveis foram feitas e que ainda hoje impressionam os cientistas. Essas descobertas são de tirar o fôlego, e ninguém acreditaria nelas se não fossem mencionadas. Neste vídeo, compartilhamos com você 20 descobertas feitas por cientistas na África que chocaram o mundo. 20. Homo naledi, uma nova espécie humana descoberta. Em 2013, um grupo de exploradores de cavernas fez uma descoberta que mudou a história da evolução humana. Em uma câmara remota do sistema de cavernas Rising Star, na África do Sul, foi encontrado um verdadeiro tesouro. Ossos pertencentes a uma espécie humana, até então desconhecida, agora chamada de Homo naledi. Escavar a câmara revelou-se uma tarefa difícil, uma vez que as passagens estreitas e as rochas pontiagudas tornavam impossível a passagem de um adulto. Por essa razão, foi necessário recrutar um grupo de jovens mulheres cujos tamanhos não lhes permitiam entrar na caverna. Os ossos do Homo naledi mostram uma combinação de características primitivas e avançadas, levando os cientistas a acreditar que essa espécie existiu ao lado de nossos ancestrais, ou Homo sapiens, e pode ter desempenhado um papel na evolução humana. Uma característica marcante do Homo naledi é o pequeno tamanho do seu cérebro, estimado em 1/3 do tamanho do cérebro humano. No entanto, suas mãos e pés indicam uma maior habilidade para manipular objetos. Isso levou os cientistas a concluir que o Homo naledi era capaz de comportamentos complexos e pode ter tido uma estrutura social semelhante à nossa. Apesar dessas descobertas empolgantes, a idade exata do Homo naledi permanece um mistério. A datação radiométrica estimou a idade dos ossos entre 236, 000 e 335, 0 anos. No entanto, são necessárias mais pesquisas para determinar seu lugar exato na cronologia da evolução humana. Até hoje, os cientistas não conseguem entender como os numerosos esqueletos de Homo naledi encontraram seu local de descanso final na caverna onde foram descobertos. Alguns especialistas sugerem que o cômodo pode ter servido como cemitério. Outros, no entanto, especulam que a caverna pode ter sido uma armadilha mortal que levou à extinção de todo um grupo de humanos primitivos. Número 19. Mergulhando no buraco azul da morte em Dahab, ao longo da costa do Mar Vermelho, no Egito, encontra-se uma maravilha natural que cativa os corações de mergulhadores e aventureiros há gerações. Conhecido como Buraco Azul, o sumidouro subaquático em Dahab tem mais de 100 metros de profundidade e é cercado por penhascos íngremes que descem até águas cristalinas. O Buraco Azul não é para os fracos de coração. Para explorar as profundezas com segurança, os mergulhadores devem ser certificados e ter experiência em mergulho profundo. No entanto, para aqueles que se atreverem a correr esse risco, a recompensa será enorme. Nas águas azuis profundas, é possível ver cardumes de peixes coloridos e corais vibrantes, mas a beleza do grande buraco azul também está entrelaçada com a tragédia. Este local já ceifou a vida de muitos mergulhadores inexperientes, o que lhe valeu a reputação de ser um dos pontos de mergulho mais perigosos do mundo. Embora não existam números oficiais, estima-se que o número de vítimas entre mergulhadores nos últimos anos tenha chegado a 200. Entre eles estava Yuri Lipsky, um instrutor de mergulho russo-israelense, cuja morte trágica se tornou assunto de conversa no mundo do mergulho em abril de 2000. Lipsky colocou um tanque de ar comprimido e uma câmera no capacete, carregou pesos no cinto e saltou para o buraco azul. Ele nunca mais voltou. Como você pode ver, em profundidades acima de 300 pés, aproximadamente 90 metros, os mergulhadores ficam suscetíveis à narcose por nitrogênio. Essa condição pode causar alucinações, excesso de confiança, desorientação e comprometimento do julgamento, o que pode levar a erros fatais. Apesar dos riscos, o Buraco Azul continua a atrair aventureiros do mundo todo que querem testar seus limites e descobrir o desconhecido. É como o canto de uma sereia, irresistível. 18. Árvores mortas e assustadoras em Dead Valley, no coração do deserto da Namíbia. Existe um lugar que parece ter saído diretamente de uma pintura surreal. Aqui, na área árida de argila branca conhecida como Dead Valley, encontra-se uma paisagem assombrosa de árvores antigas e mortas, carbonizadas pelo impiedoso sol africano.
É difícil imaginar hoje em dia, mas há apenas 900 anos, Dead Vlei, que se traduz como Pantanus Mortus, era um oásis movimentado. No entanto, com o clima mais seco e a expansão do deserto, o vale ficou isolado de sua fonte de água pelo surgimento de dunas. A outrora exuberante floresta morreu, deixando para trás apenas os esqueletos de árvores que ainda se destacam nitidamente contra o céu, seus galhos retorcidos estendendo-se para cima como dedos ossudos. O clima seco é tão rigoroso que as árvores não tiveram tempo de se decompor adequadamente, deixando-as como lembranças assustadoras e perturbadoras do passado. Essa vista atrai fotógrafos, cineastas e viajantes do mundo todo que desejam admirar sua incrível beleza. O contraste entre a superfície de argila branca e as árvores enegrecidas cria uma atmosfera dramática e de outro mundo, e a ausência de vegetação na área dá a sensação de estar em um lugar abandonado e esquecido. 17. Descoberta de um novo continente e oceano, no coração da África Oriental. Na região de Afar, na Etiópia, está ocorrendo um fenômeno geológico que tem atraído a atenção de cientistas e viajantes: a fragmentação da África. Durante milhões de anos, o continente africano tem vindo a fragmentar-se gradualmente, e a região de Afar é o local deste incrível acontecimento. A região de Afar está localizada na junção de 3 placas tectônicas: a placa núbia, a placa arábica e a placa somali. Essas placas estão em constante movimento, empurrando e puxando umas às outras. Como resultado, a crosta terrestre nessa região é extremamente fina, e o magma do manto pode borbulhar até a superfície, criando uma paisagem repleta de vulcões, fontes termais e geysers. É nesse ambiente instável que a África está se dividindo. O único sinal desse processo lento, porém constante, é a fenda de 56 quilômetros, 35 milhas, que se formou em 2005. A fenda está localizada em uma região conhecida como o Grande Vale do Rift da África Oriental e tem mais de 15 metros de profundidade e 20 metros de largura. Os cientistas preveem que, em milhões de anos, a fenda se alargará e dividirá a África em 2 continentes. O continente menor incluirá a Somália atual e partes do Quênia, Etiópia e Tanzânia, enquanto o maior abrangerá todo o resto. Como resultado, um novo oceano acabará por ser criado entre a África Oriental e a Península Arábica. Isso levanta a possibilidade de que países como o Quênia e Uganda consigam desenvolver suas zonas costeiras graças à formação de um novo oceano. Número 16. Dinossauro descoberto no Zimbábue. Nas regiões remotas do Zimbábue, uma equipe de cientistas que realizou 2 expedições em 2017 e 2019 descobriu os restos mortais do dinossauro mais antigo da África, o Embryosaurus rathi. Essa descoberta fascinante representou um avanço significativo no campo da paleontologia. O nome Embryosaurus vem da língua Shona, falada localmente na região onde os fósseis foram encontrados. O nome da espécie, Rathi, homenageia o paleontólogo Michael Rath, que foi o primeiro a encontrar fósseis dessa espécie nessa região. Acredita-se que o Embryosaurus rathi tenha habitado a Terra há mais de 230 milhões de anos, durante o período Jurássico. Era um pequeno dinossauro herbívoro, medindo cerca de 1,8 metro de comprimento e pesando cerca de 27 quilos. Seu corpo esguio e pescoço comprido permitiam que alcançasse a vegetação em locais de difícil acesso. Embora a descoberta do Embryosaurus rathi seja sem dúvida empolgante, os cientistas estão entusiasmados com as possibilidades que ela apresenta para desvendar mais sobre o passado pré-histórico da África. A descoberta indica que o Zimbábue já foi lar de muitos dinossauros, e novas explorações podem revelar descobertas ainda mais fascinantes. Número 15. O Olho do Saara e a cidade perdida de Atlântida. A estrutura de Richat, ou Olho Azul do Saara, é uma maravilha geológica descoberta no vasto deserto do Saara, na Mauritânia. Este objeto deslumbrante é uma maravilha natural que fascina cientistas e exploradores há décadas. Essa formação circular tem um diâmetro de cerca de 50 quilômetros, o que a torna uma das maiores e mais impressionantes estruturas visíveis do espaço. A peça central da estrutura de Richat é um platô elevado que se eleva a mais de 180 metros acima do nível do deserto. O planalto é cercado por anéis concêntricos de rocha que formam uma série de cristas e vales, dando à estrutura a aparência de um alvo enorme.
As camadas rochosas são compostas por rochas sedimentares antigas, incluindo arenito e calcário. Os cientistas acreditam que a estrutura foi formada por uma combinação de atividade vulcânica e erosão, que gradualmente expôs diferentes camadas de rocha e criou um padrão circular único. No entanto, alguns têm outras teorias sobre a origem dessa estrutura misteriosa. Alguns especulam que estes possam ser os restos da cidade perdida de Atlântida, mencionada em textos antigos do filósofo grego Platão. Embora não haja evidências concretas para sustentar essa teoria, a possibilidade continua intrigando muitas pessoas. Os anéis concêntricos e o formato circular da estrutura de Richat levaram alguns a acreditar que ela foi feita pelo homem. Seja uma formação natural ou os vestígios de uma civilização perdida, a estrutura de Richat continua a cativar a imaginação de pessoas em todo o mundo. 14. Pedras azuis do céu. Alienígena. Imagine segurar em sua mão uma pedra que dizem ter vindo do céu. Esta é a história das estranhas pedras azuis que o geólogo e arqueólogo italiano Angelo Pittoni recebeu de um chefe Fula em Serra Leoa, na África Ocidental, em 1990. Os membros da tribo afirmam que essas pedras lhes foram dadas por visitantes do céu. As pedras misteriosas eram diferentes de tudo que Pittoni já tinha visto. Quando o pesquisador chegou à Europa e as enviou para laboratórios de pesquisa para serem testadas, descobriu-se que eram únicas e não correspondiam a nenhum mineral conhecido. Apesar de extensas pesquisas, os cientistas não conseguiram explicar a cor azul das pedras. Quando esse fragmento foi decomposto em minúsculas partículas e observado ao microscópio, a cor azul tornou-se invisível. Nem mesmo calor extremo ou ácido conseguiram alterar ou quebrar as pedras. Pittoni acreditava que a pedra azul era mais parecida com a turquesa pura, encontrada nos baús dos sacerdotes egípcios. Ele chegou a chamá-la de Pedra do Céu, significando que era diferente de todas as outras pedras preciosas conhecidas pelo homem. Então, de onde eles vieram? Seriam mesmo um presente de extraterrestres? Ou talvez guardem os segredos de civilizações antigas que foram há muito esquecidas? 13. Cabeças não identificadas descobertas em Leidenburg, na cidade de Leidenburg, na África do Sul. Um jovem fez uma descoberta inovadora que abalou o mundo da arqueologia. Carl Ludwig von Basing estava brincando na fazenda de seu pai em 1957 quando, de repente, notou estranhos pedaços de cerâmica no solo. Ele não fazia ideia de que acabara de descobrir as cabeças de Leidenburg, uma série de artefatos fascinantes que entraram para a história como alguns dos primeiros exemplos de arte da Idade do Ferro no Hemisfério Sul. As cabeças foram inicialmente quebradas e espalhadas, mas, por meio de escavações cuidadosas, foram remontadas na Universidade da Cidade do Cabo. Um total de 7 cabeças foram reconstruídas, 2 grandes e 5 pequenas. 6 dessas cabeças apresentam características humanas, enquanto a 7ª possui características animais evidentes. Curiosamente, as 4 cabeças menores são semelhantes em tamanho e aparência, levando muitos a acreditar que se formaram como um grupo. Após cuidadosa datação por radiocarbono, as cabeças foram datadas por volta de 490 d.C. Especialistas sugerem que elas eram usadas pelos primeiros habitantes da Idade do Ferro para fins cerimoniais, como evidenciado pelos pequenos orifícios encontrados nas laterais das cabeças menores. Esses orifícios provavelmente eram usados para conectar postes ou figurinos durante as apresentações. Essas cabeças incomuns estão atualmente em exibição no Museu Sul-Africano na Cidade do Cabo. 12. Deserto do Saara, África. Feche os olhos e imagine o deserto do Saara. O que você vê? Uma vasta extensão de areia, o sol brilhando lá em cima e nenhuma fonte de água à vista. Você tem razão, isto é o deserto do Saara. É, na verdade, o maior deserto quente do mundo e o 3º maior, depois da Antártida e do Ártico. Abrangendo uma área incrível de 9,2 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente do mesmo tamanho da China. Não é apenas vasta, mas também misteriosa. Embora possa ser difícil de acreditar, há cerca de 11,000 anos o deserto nem sempre foi quente, seco e inóspito. Esta área já foi verdejante, repleta de lagos, rios e prados que atraíam animais como hipopótamos, antílopes, elefantes e muitos outros. O Saara Verde foi criado como resultado da rotação constante da Terra em torno de seu eixo, um fenômeno que se repete a cada 23 anos.
Veja bem, conforme a Terra se inclina em diferentes ângulos, isso altera a forma como a radiação solar penetra na atmosfera terrestre. Isso significava que, durante o período da Savana Verde, os trópicos recebiam mais radiação solar e as chuvas de verão e inverno chegavam ao coração do deserto agora árido. O aumento das chuvas permitiu o desenvolvimento de uma extraordinária diversidade de flora e fauna. No entanto, há cerca de 0 anos, o Saara começou a secar novamente. Acredita-se que isso tenha sido causado por fatores geográficos não afetados pela atividade humana. Embora o Saara esteja agora seco e vazio, há esperança no horizonte. Especialistas acreditam que em cerca de 0 anos esta região poderá se transformar novamente em um paraíso verde e fértil. 11. A criança de Tong. Em 1924, pedreiros em Tong, na África do Sul, fizeram uma descoberta surpreendente que mudou o curso da história da humanidade. Durante trabalhos em depósitos de calcário na Buxton Lime Works, foi descoberto o crânio de uma criança pequena. Raymond Dart, um anatomista e antropólogo, interessou-se pelo crânio e reconheceu imediatamente a sua importância. Dart levantou a hipótese de que os restos fossilizados pertenciam a uma espécie de hominídeo, um ancestral humano primitivo que viveu há cerca de 2,8 milhões de anos. Dart deu à nova espécie o nome de Australopithecus africanus, ou macaco da África Austral. Quando os restos mortais da criança Tong foram descobertos, a maioria acreditava que os ancestrais humanos vieram da Europa, mas os restos mortais da criança Tong desafiaram essa teoria. Por se tratar dos primeiros restos mortais humanos encontrados na África, forneceu evidências convincentes de que a África foi o berço da humanidade, apoiando a teoria da origem africana dos humanos. Essa teoria postula que os humanos modernos evoluíram na África e depois migraram para outras partes do mundo. A criança Tong não apenas confirmou essa teoria, como também demonstrou características anatômicas significativas. O tamanho do seu cérebro e a sua dentição assemelhavam-se aos dos grandes símios, mas o seu crânio e a sua arcada dentária assemelhavam-se aos dos humanos, tornando-o uma forma intermédia entre os dois. Entre 1936 e 1947, foram descobertos mais fósseis de Australopithecus na África do Sul, desta vez pertencentes a indivíduos adultos. Essas descobertas corroboraram ainda mais a afirmação original de Dart de que a criança Tong era, de fato, um ancestral humano primitivo. Hoje, a criança de Tong é reverenciada como uma peça fundamental da história da humanidade, e sua descoberta revolucionou a paleoantropologia, mudando para sempre nossa compreensão de onde viemos e como chegamos aqui. Número 10. Maurício. A bela ilha de Maurício, localizada ao largo da costa sudeste da África, abriga uma rica flora e fauna, além de espetaculares recifes de coral. Entre essas maravilhas naturais, há uma visão incrível que fascina os turistas há anos. Uma cachoeira subaquática. Vista da Costa. A ilha pode não parecer grande coisa, mas quando você sobrevoa a ilha de helicóptero, percebe algo verdadeiramente fascinante. A linha costeira parece dar lugar a uma magnífica cachoeira que flui sob as ondas. A vista é simplesmente de tirar o fôlego. A verdade, porém, é que a chamada cachoeira é, na realidade, uma ilusão de ótica criada pela areia e pelo lodo que deslizam pela encosta e caem nas profundezas. À medida que a areia e o lodo fluem do fundo do oceano, cria-se a ilusão de uma cachoeira, ou uma ilha é engolida por uma maré gigantesca. Embora não seja uma cachoeira de verdade, esse fenômeno ainda cativa os turistas que visitam Maurício, que ficam maravilhados com a incrível beleza natural desta ilha singular no Oceano Índico. Número 9. Stonehenge, na África, cerca de 100 quilômetros ao sul da Grande Pirâmide de Gizé e cerca de 96 quilômetros a oeste do Nilo, encontra-se um complexo de pedra que rivaliza até mesmo com o famoso Stonehenge, na Inglaterra. Este lugar é conhecido como Nobta Playa. A praia de Nobta foi descoberta pela primeira vez na década de 1970 por uma equipe de arqueólogos. Eles encontraram uma série de estruturas de pedra que pareciam estar alinhadas com as estrelas, levando alguns a chamar o local de Stonehenge da África. No entanto, ao contrário de sua contraparte mais famosa na Inglaterra, Nobta Playa é muito mais antiga, datando de mais de 0 anos.
O sítio arqueológico contém diversos círculos de pedra, megalitos e outras estruturas que se acredita terem sido utilizadas para observações astronômicas, bem como um calendário para acompanhar a mudança das estações do ano. Os povos antigos que construíram essas estruturas eram provavelmente pastores nômades que viajavam pela região com seus animais. A estrutura mais importante em Nopta Playa é o Círculo de Pedras do Calendário, que consiste em 4 pares de pedras grandes e um conjunto de pedras menores. Arqueoastrônomos e arqueólogos confirmaram, em um estudo publicado em 2007, que as pedras provavelmente estavam alinhadas com as estrelas Sirius e Arcturus, o sistema estelar Alpha Centauri e o cinturão de Órion. Você também deve saber que a importância histórica deste local foi ameaçada quando turistas e visitantes começaram a danificar e mover as pedras, o que acabou levando ao seu rearranjo. Em resposta, as pedras foram transferidas para o Museu Núbio em Assuan, Egito, onde os visitantes agora podem ver o monumento em sua forma original a uma distância segura. Número 8. Pessoas e crocodilos em Burkina Faso. Na vila à beira do lago de Bazou, em Burkina Faso, observa-se um fenômeno incomum que contradiz nosso conhecimento anterior sobre crocodilos. Embora os crocodilos sejam conhecidos por sua natureza mortal e crueldade, em Bazou eles têm uma reputação diferente. São amigáveis e até gostam de brincar com os humanos. Segundo a lenda local, um encontro inesperado com esses predadores remonta pelo menos ao século XV. Naquela época, a pequena vila de Bazou foi atingida pela seca, deixando seus habitantes sedentos e desesperados. Nesse instante, os crocodilos guardiões apareceram e conduziram os aldeões sedentos a um lago escondido, onde puderam saciar sua sede. Para demonstrar sua gratidão, os moradores organizaram uma festa para agradecer aos crocodilos, o que deu início a um laço especial entre eles. Todos os anos, os moradores locais celebram uma grande cerimônia chamada Kom Lakra, durante a qual fazem oferendas e pedem aos crocodilos que realizem seus desejos de saúde, prosperidade e uma boa colheita. Em Bazou, durante a estação seca, é comum avistar crocodilos nos recintos das famílias locais. Outras vezes, os crocodilos chegam às aldeias em busca de locais seguros para pôr seus ovos, e os moradores protegem os ninhos dos predadores. Os habitantes locais acreditam que essas criaturas inofensivas simbolizam as almas de seus ancestrais. Quando os crocodilos morrem, recebem um funeral, sendo enterrados em caixões semelhantes aos usados para enterrar humanos. 7. O pássaro de Saqqara. Em 1898, arqueólogos descobriram um artefato que cativou a imaginação tanto de pesquisadores quanto do público em geral. Este artefato, conhecido como pássaro de Saqqara, foi desenterrado de uma tumba em Saqqara, no Egito. Estima-se que tenha 200 anos e possui o formato de um avião moderno com a cabeça de um pássaro. A envergadura é de 180 milímetros e o peso é de 39,12 gramas. Apesar de sua idade, o propósito do pássaro de Saqqara permanece um mistério. A falta de documentação do período em que foi construído aumenta o mistério, e sua natureza enigmática gerou especulações de que os antigos egípcios conheciam os princípios da aerodinâmica. Alguns acreditam que o pássaro de Saqqara pode ter sido um modelo funcional de um avião ou planador, mas nem todos estão convencidos. Pesquisadores renomados acreditam que o pássaro de Saqqara não passa de um brinquedo infantil, uma escultura de um pássaro real ou um catavento primitivo. No entanto, a controvérsia em torno do pássaro de Saqqara continua até hoje. O que você acha disso? Será que os antigos egípcios possuíam conhecimentos de aerodinâmica que ainda não descobrimos? Ou talvez o pássaro de Saqqara seja simplesmente um artefato fascinante, mas essencialmente comum? 6. Círculos de fadas do deserto. No vasto e aparentemente árido deserto da Namíbia, reside um mistério que intriga os cientistas há décadas. Os círculos de fadas da Namíbia. Esses círculos enigmáticos, cada um com cerca de 12 metros de diâmetro, aparecem como manchas perfeitamente redondas de terra árida, cercadas por vegetação exuberante. Além disso, milhões deles se espalharam por 100 milhas de planícies de pastagens secas no sul da África. Ao longo dos anos, muitas teorias foram propostas para explicar a origem desses círculos, mas nenhuma forneceu uma resposta definitiva. Uma das teorias era que a presença dos círculos de fadas era obra de cupins que roíam a grama desde a raiz.
Outros, no entanto, sugerem que as plantas começaram a crescer dessa maneira incomum por conta própria. Alguns até especulam que elas possam conter a chave para entender como a vida pode prosperar em um ambiente tão hostil. Os visitantes da região podem explorar os círculos das fadas a pé ou de avião, maravilhando-se com sua extraordinária beleza e refletindo sobre o mistério que os envolve. Se os círculos são obra de fadas místicas ou simplesmente um fenômeno natural, eles continuam sendo um dos mistérios mais fascinantes do mundo natural. Chegou a hora da seleção de assinantes de hoje. Esta foto apresenta objetos místicos, semelhantes a humanos, dispostos lado a lado de tal forma que a visão nos leva a questionar o que eles realmente poderiam ser. Seriam extraterrestres de outro planeta? Ou seriam simplesmente estátuas colocadas no deserto para afastar as pessoas do clima seco e inóspito? Você sabe o que é e o que significa? Compartilhe sua opinião conosco nos comentários. 5. O Voodoo na África. Na África Ocidental, o Voodoo é uma religião amplamente praticada que, graças ao extenso comércio de escravos, se espalhou para outras partes do mundo. No entanto, o berço do Voodoo é considerado o pequeno país do Benin. Na verdade, mais de 40% da população do Benin reconhece o Voodoo como sua religião oficial. O Dia do Voodoo é comemorado como feriado nacional no país, e existe um Museu Nacional do Voodoo dedicado a essa religião singular. Embora o Voodoo seja considerado maligno ou magia negra, para o povo do Benin, é um modo de vida que engloba cultura, filosofia, língua, arte, dança, música e medicina. O mundo espiritual do Voodoo consiste em Mahu, o Ser Supremo, e aproximadamente 100 divindades que representam diversos fenômenos, como guerra, doença, cura, a terra, tempestades e muitos outros. Os sacerdotes do Voodoo invocam esses deuses para que intercedam em favor das pessoas comuns. Eles também podem usar ervas para curar os doentes ou envenenar os inimigos. Em alguns casos, oferendas de frango, ovelha ou álcool são feitas à divindade como um pedido de ajuda ou como agradecimento por um desejo realizado. As pessoas recorrem aos sacerdotes Voodoo em busca de ajuda para diversos assuntos, incluindo a cura de doenças, a busca de emprego, a finalização de transações comerciais, a busca de um cônjuge ou o nascimento de um filho. 4. Rãs Golias africanas. Quando pensamos em rãs, geralmente imaginamos pequenos anfíbios solitários. Conheça o maior sapo do mundo, o sapo Golias, com Roa Goliath Frog, também conhecido como sapo Golias africano. Este anfíbio gigante pode atingir um comprimento de até 32 centímetros e pesar até 3,3 quilos, sendo tão grande quanto alguns gatos domésticos. Esses sapos gigantes vivem em pequenas reservas nas florestas tropicais da África Ocidental, perto de rios de correnteza rápida e cachoeiras. Assim como outros sapos, eles precisam estar perto da água e, à noite, sentam-se em pedras do rio para procurar comida. Eles se alimentam de insetos, crustáceos, peixes e outros anfíbios. Você pode pensar que um sapo desse tamanho o acharia alto, mas os sapos Golias são mudos porque não possuem saco vocal. A criação de rãs Golias é diferente da criação da maioria das outras rãs. O macho constrói um ninho de pedras e cascalho perto da margem do rio e luta com outros machos para acasalar com as fêmeas. A luta e o deslocamento de rochas podem explicar por que os machos são maiores que as fêmeas, o que é incomum para rãs. A fêmea põe milhares de ovos no ninho após o que termina o período de criação dos filhotes. Eles nem esperam os ovos eclodirem. Infelizmente, essas criaturas incríveis estão em perigo de extinção. Atividades humanas, como agricultura, exploração madeireira e assentamentos humanos estão perturbando seus habitats florestais. Além disso, eles são caçados por sua carne, o que os coloca em risco. Número 3. Caixões sofisticados do Ghana. Na costa sul do Ghana, a morte não é um evento sombrio, mas algo elegante. O povo Gado Gana elevou a arte de fabricar caixões a um nível totalmente novo, criando caixões extraordinários e imaginativos. Esses caixões não são os caixões típicos que você pode ter em mente. Em vez disso, elas vêm em uma variedade de formatos e designs que refletem a profissão, a paixão ou o status da pessoa falecida. Por exemplo, um caixão em forma de microfone é usado para um músico ou orador público, e um caixão em forma de carro é usado para um motorista. O caixão em forma de avião tem o objetivo de homenagear o piloto, e o caixão em forma de leão tem o objetivo de homenagear o líder. O
trabalho artesanal realizado nesses caixões é impressionante e seus detalhes intrincados surpreendem muitas pessoas. Esses caixões se tornaram tão populares que são exportados para outros países, incluindo os Estados Unidos e a Europa. Embora esses caixões possam parecer estranhos e incomuns para alguns, eles são uma parte importante da cultura e tradição Ghee. Elas homenageiam a vida e as conquistas do falecido e ajudam famílias e comunidades a se despedirem de uma maneira única e memorável. Número 2. Uma nova viúva na África. Em 2014, uma aranha com uma aparência incomum foi descoberta no Parque Nacional dos Elefantes de Tembe, na África do Sul. Possuía uma mancha marcante em forma de ponto de exclamação nas costas e um padrão branco encaracolado único, semelhante a um rosto humano com a boca aberta em sinal de medo. Os cientistas identificaram-na como uma nova espécie, chamada aranha finda. Essa aranha é parente próxima da viúva negra, da aranha de costas vermelhas e da aranha catipo, e é potencialmente a maior aranha viúva do mundo. Barbara Wright, a pesquisadora que descobriu essa aranha incomum no Parque dos Elefantes de Tembe, afirma que o veneno da aranha finda é neurotóxico, o que significa que uma picada dessa aranha requer atenção médica imediata. E, como se não bastasse, as aranhas fêmeas do gênero Finda também possuem manchas vermelhas brilhantes na parte inferior do abdômen, e seus sacos de ovos têm uma tonalidade roxa fascinante. Cada saco contém cerca de 600 filhotes. Esta é uma aranha que você não deve encontrar em seu caminho. Número 1. A intocada floresta tropical moçambicana, no topo do Monte Lico, no norte de Moçambique, a aproximadamente 700 metros acima do nível do mar, abriga uma floresta escondida que poucos tiveram o prazer de ver. Este ecossistema secreto, protegido por um afloramento rochoso íngreme, permaneceu intocado pelos humanos durante séculos. Esta é uma descoberta notável para os cientistas. Curiosamente, os habitantes locais sabiam da existência dessa montanha, mas a própria floresta só foi descoberta em 2012 pelo biólogo Julian Bayliss, que a identificou em imagens de satélite. No entanto, foi somente em 2017 que ele revelou sua descoberta inovadora ao mundo. O que torna esta floresta tropical tão singular é que, durante séculos, ela sofreu apenas perturbações naturais, como secas, e não interferência humana. Como resultado, abriga um grande número de plantas e animais que se adaptaram a esse ambiente intocado, fornecendo aos cientistas informações valiosas sobre o passado e o futuro do nosso mundo natural. A descoberta desta floresta tropical escondida é incrível e demonstra que ainda existem muitos segredos no mundo natural à espera de serem desvendados. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Até o próximo!